Olá, pessoal. Aqui é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM e hoje a gente está com um convidado especial aqui. Ele que é um profissional do mercado, professor, PhD em finanças, colunista do Valor Invest, colunista do Investing.com, que aliás é um site aí que vocês conhecem, a gente trabalha aí com ele aí nos vídeos sempre. É um prazer estar aqui com meu querido amigo Carlos Heitor Campani. Como você está, Carlos? Ô, Davi, eu estou muito bem, obrigado. Espero que todos que estejam conosco aí nos assistindo também estejam bem. É um prazer meu, né? Na verdade, essa coisa de currículo que você acabou de falar aí só mostra para a gente a humildade que a gente tem que ter, né? De que o conhecimento é absolutamente infinito. Aliás, se tem alguma coisa infinita, além do amor, né, que eu tenho pelos meus filhos, pela minha família e a Deus, é o conhecimento, né? Então, ele nos traz, não, eu queria que quem estivesse com a gente não tomasse isso como algo, um pedestal ou uma soberba, porque eu minha linha de atuação é extremamente oposta a essa, mas sim de muita humildade e de felicidade de poder compartilhar algum conhecimento que ao longo da vida eu fui adquirindo. Estou aí à tua disposição para a gente bater papo e trazer conhecimento na medida do possível que eu conseguir para o público que nos assiste. Maravilha, Carlos. Você que está aí assistindo, pode ter certeza que você vai, quando terminar esse vídeo, você já vai ser um investidor melhor e vai ter melhores resultados, porque o Carlos é um cara que sabe muito, tem um conteúdo fantástico aí sobre investimentos, sobre o mercado. E agora vamos tentar ajudar o investidor de opções, né? Geralmente o vendedor de opções, que é aquele cara que tem uma carteira de investimentos, provavelmente é o seu caso, né? 99% das pessoas do canal aqui é, é esse o caso, elas têm uma carteira. E aqui, Carlos, a gente fica um pouco limitado, conforme eu te falei, a CDB, título público e ações. O investidor de varejo, o cara pessoa física, como que você acha que ele montaria uma carteira aí limitada a esses três tipos, essas três classes de ativos aí? Você consegue dar uma dica para a gente? O que, que você acha aí? Eu estou falando aí daquele cara que muitas vezes trabalha, é um médico, advogado, né, não é aquele cara que tem tanto tempo para pesquisar, mas gosta de mercado, opera opções, separa um tempinho do seu dia ali para operar. Como que você tem alguma coisa, uma dica que você daria? Como você montaria essa carteira? Pô, Davi, olha, até falando para o pessoal que a gente não combinou nada, eu não gosto de combinar nada, eu gosto realmente da surpresa, né, da gente construir aqui. Mas essa tua pergunta para iniciar é maravilhosa. Olha, essas classes que você falou, CDB, né, tesouro e ações, eu acho que só com elas já dá para se fazer muita coisa. Tá? Elas representam, por exemplo, vamos lá, um CDB. Você tem aquele de grandes bancos, cujo risco é muito pequititinho, então você vai acabar ali fazendo uma mímica do CDI, tá? Você vai ganhar de 100% do CDI, e aí já vai a minha dica, tá? Jamais aceite menos do que 100% do CDI, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. E também, por outro lado, desconfie quando você perceber 105% do CDI, 110% do CDI. Primeiro, porque, gente, se a gente fizer a conta, o que é 5% a mais de 105 ou 10% a mais, gente, se a gente fizer essa conta, olha, é tão pouquinho, né? É tão pouquinho, no final das contas, que a gente precisa se perguntar se vale, né, aquele risco. E não existe almoço grátis, né, Davi? Então, se você tem um CDB que pague mais do que 100%, tem alguma coisa ali por detrás. Por exemplo, liquidez. Né? Tem CDB que paga isso, mas você tem que esperar 1 ano e meio, 2 anos, né? E aí você fica ali sem poder mexer naquele dinheiro. Ou então, de um banco assim de menor porte, que esteja precisando de dinheiro, e aí você fica sempre, né, receoso. Que a gente acha que realmente é difícil um banco quebrar, não é todo dia que isso acontece, mas acontece. Haja visto que aconteceu, não foi um banco, uma loja americana que aconteceu esse ano, é algo totalmente inesperado. E a gente tem histórias não tão longínquas assim de bancos pequenos que vieram a pedir ajuda
forçadamente do FGC. Né? Então, aí toma a dica, né? CDB tem o apoio do FGC. Então, até R$ 250 mil numa instituição, né, ou 1 milhão até em 4 instituições por CPF, a pessoa está protegida. É claro que é uma proteção que não é completa, né, Davi? Porque não é assim, o banco pediu, deu problema, no outro dia o dinheiro está na conta. Não é bem assim. Tem um processo que demora e ninguém quer passar por isso. Mas, pelo menos, você sabe que tem ali alguma coisa, isso é importante. Para aquele investidor graúdo que 250 mil em CDB é pouco, aí realmente ele precisa se preocupar. Mas para a maioria, né, das pessoas, esse é um limite interessante. Bom, dito isso, CDB a gente conversou. Agora vamos para o Tesouro. O Tesouro eu acho maravilhoso, tá? Porque o Tesouro não é só um investimento, Davi. O Tesouro você pode ali acompanhar a taxa Selic, né, que vai muito próximo do CDI. Né? O Tesouro Selic ele tem ali um spreadzinho que pode dar uma variada, né? Pode ali será num dia, não foi exatamente o CDI, mas a partir de 2, 3 meses aquilo ali vai acabar sendo o CDI. Depois você tem NTN Bola, né, que te paga o IPCA mais uma taxa de juro real, então você ali se atrela ao IPCA, se protegendo do risco da inflação. Se a inflação explodir, você está ali protegido. Se ela for mais baixa que as expectativas de mercado, você acaba sendo remunerado abaixo, mas esse é o risco. Né? Você tem os pré-fixados, que eu gosto muito da vida, porque investir não existe assim, qual é a carteira melhor do mundo, bota aí no grupo de WhatsApp, não existe. Eu tenho que conhecer os seus objetivos, tem que saber o seu perfil de risco. Então, o objetivo, se você tem o objetivo de um dinheiro que você só vai usar daqui a 3, 4, 5, 6 anos, poxa, tem lá o Tesouro Direto pré-fixado, que você bota o dinheiro, acabou. Lá na frente, mas durante, você pode ter queda, o Tesouro pré-fixado tem queda também, né, de acordo com as taxas de juros prevalecentes no mercado. Mas se você tem objetivo lá na frente, você esquece isso. Lá na frente, você sabe que você vai ter aquele valor já projetado. Né? E agora, você tem 2 títulos novos, um no início do ano lançado e outro agora em agosto, que são bem interessantes, o Educa Mais e o Renda Mais, né? Que são muito parecidos. Né? Na verdade, eles são a NTNB, porque acompanha o IPCA, o dinheiro é corrigido, sendo que você não recebe tudo lá na frente. Você recebe no Educa Mais por 5 anos. Então, uma renda por 5 anos, com juros atrelado ao IPCA. E no Renda Mais você recebe por 20 anos. Esse aí foi pensado para aposentadoria. Né? Então, são investimentos bem interessantes. E, por fim, a última classe que você comentou, as ações. Né? Aí você dá uma pitada de risco na tua carteira. O risco, desde que controlado e conhecido, principalmente, ele faz bem, porque ele eleva o potencial de rentabilidade da tua carteira, especialmente no momento em que a gente está vivendo um Brasil complexo. Né? Não, se eu te perguntar, as ações das empresas estão precificadas em valores legais? Não, o mercado inteiro vai dizer que não. Existe aí uma desvalorização natural pela situação do mundo pós-pandemia e do Brasil, né, com esse momento político aí que a gente está vendo. Então, as empresas estão subprecificadas. Então, é um bom momento, né, de você ter ações na sua carteira. Não que você vai ganhar em um mês, eu não sei ensinar, explicar finanças e investimentos para um mês, 2 meses. Quer dizer, até se o objetivo for esse, eu vou por outro caminho, mas não nessa nossa conversa, né, que é o de longo prazo. Então, no longo prazo, ter um pitaco de ações é importante. Agora, Davi, a tua pergunta foi muito boa, e agora eu vou responder, porque antes eu estava explicando, né, as classes. Sobre a carteira, uma vez mais, vai depender de objetivo, são várias coisas, né? Mas os principais, o objetivo, o teu prazo de investimento, a tua aversão a risco. Eu conheço gente que não aceita perder, né? Basicamente, a gente parte de um benchmark que é talmudiano. Né? Talmud, a gente também chama de 1/n. Você tem 3 classes, 1/3 em cada um. Né? Então, esse é o nosso benchmark. Agora, não é que essa seja a carteira ideal para todo mundo, não. Se eu sou um pouquinho mais avesso ao risco, se eu tenho objetivos mais de curto prazo, eu vou correr mais para o que é Porto Seguro.
então eu vou colocar mais no Tesouro Selic, mais no CDB de um banco, né, de varejo grande, que a gente sabe que tem muito pouca chance de quebrar, vou obedecer os limites do FGC para não ter esse risco e tudo mais. Agora, se eu sou uma pessoa que eu entendo um pouquinho mais de mercado, eu sei escolher as ações, eu tenho algum modelo por detrás, isso é importante, né, pessoal? À medida que você vai avançando no conhecimento, você vai ganhando ferramentas. Então, a maioria das pessoas não tem tempo para olhar, mas existem, né, modelos que te dariam pesos ótimos, tipo 40, 30. Basta você, claro, ali observar essas características da pessoa. Né? Mas eu não estou nem falando de modelo. Eu estou falando, sim, de acordo com essas características, se você tiver prazo maior, aceitar risco, conhecer o mercado de ações, você pode até se permitir um pouquinho mais de um terço em ações. Então, basicamente, Talmud, a minha sugestão para início de conversa vai estar em 2 terços em algo com muito pouco risco, que é Tesouro e CDB, e um terço em algo com risco. Então, acho que faz sentido. A não ser, mais uma vez, que a pessoa seja altamente avessa ao risco e tenha um prazo de investimento de 1 ano, 2 anos, curto demais para ela querer passar pelas oscilações e pela incerteza do mercado de ações. Pois é verdade, né? Isso aí que você falou. É bem isso, as pessoas são diferentes, né? Cada um é diferente. Não é à toa que a gente traça o perfil do investidor, né? Antes de definir ali uma carteira recomendada Perfeito. para ele. Cada um é diferente. Então, não existem duas pessoas iguais no quesito aversão ao risco, desejo, porque as pessoas têm conhecimentos muito diferentes aí do mercado, né? E outro fator importante aí que o Carlos mencionou, né, pessoal, você se aprofundar um pouco mais no Tesouro Direto, né? Porque a tendência, às vezes, a pessoa sempre chegar lá e fazer o quê? O cara compra ali o Tesouro Selic, né? Coloca ali, e às vezes você conhecer os pré-fixados, tem muita gente que é especialista em arbitrar curva e tal, não chegar num nível muito avançado, mas você conhecer, você vai às vezes encontrar ali alternativas melhores, né? Agora, entrando nessa seara das ações aí que você mencionou, Carlos, vamos supor que eu sou ali um investidor de longo prazo. Quero deixar minha carteira de ações, eu não tenho nenhuma pretensão de resgatar isso aí, eu quero deixar ali para aposentadoria, para família, para depois viver de dividendos, o que for, né? Olhando aí, né, por esse prisma, né? É, como, como selecionar os papéis, né? E tem alguma coisa, alguma forma mais básica que ele pode olhar? Porque eu acho que talvez mais do que você buscar grandes rentabilidades, é você evitar grandes perdas ali, É, acabar entrando ali em empresas que estão muito endividadas, que eventualmente venham a quebrar ou que não conseguem gerar caixa. E a gente sabe que é difícil uma empresa que está ruim virar boa. Demora, né, Carlos? Você tem experiência aí, você sabe disso. Que você acha aí? O investidor de varejo deve olhar, já querendo montar uma carteira? Tem alguma. Que dicas você pode dar aí nesse sentido? muito legal. Eu tenho duas vertentes, tá? Uma não compete com a outra, não é fla-flu que tem que escolher para quem você vai torcer. As duas são importantes, tá? A quantitativa e a fundamentalista. Então, vamos lá. O que é a quantitativa? É você olhar o histórico daquele papel, o histórico de rentabilidades. Aí eu faço aqui um grande parênteses, tá, pessoal? Cuidado com históricos de preços que a gente baixa, né? Google, Yahoo, porque preço não é uma parte da rentabilidade, né? Por exemplo, quando a empresa paga dividendo, o preço dela, você tem uma rentabilidade que não está embutida no preço, porque o dividendo já foi pago, o juros do capital próprio é a mesma coisa, né? Eventualmente, você pode até ter bonificação e outras coisas que tornam aquele preço um indicador muito, aliás, nada adequado para você olhar a rentabilidade. Então, a gente chama você tem que olhar o retorno total, o índice de retorno total daquela ação. Tá? Isso é muito importante. O índice de retorno total te dá exatamente o ganho, né? Acumulado com todos os proventos, além, né, da evolução histórica do preço. Então, dê uma olhada no histórico
de rentabilidade total do papel. E aí, pessoal, não é olhar 6 meses, um ano, é olhar, né? Vamos lá, olhar 30 anos atrás também, as condições eram muito diferentes. Mas eu gosto de olhar 5 anos. Tá? E aí, mas não é olhar 5 anos como uma janela só, é olhar 5 anos, olhar 3 anos, olhar um ano, olhar 6 meses, olhar um mês. Porque aí você vai ter, às vezes a pessoa em 5 anos está olhando uma média ali, que foi muito boa, porque nos 2 anos lá atrás, essa ação foi muito bem, mas ela vem já decaindo, e se você só olha 5 anos, você não consegue perceber isso. Então, olha essas janelas e vê como é que estaria a rentabilidade, isso já vai ser legal para você ver. Agora vem a palavrinha mágica, né? Todo mundo aqui, risco. Não, olha a variabilidade. Eu poderia usar o termo estatístico, variância. Não quero ser aqui tão técnico, não preciso. Olha a variabilidade dos resultados dela. Será que os resultados dela são uma linha, né, bonitinha ou não? Uma coisa muito louca. Quanto mais louca, maior é o teu risco. E aí, agora, a segunda vertente é fundamentalista. Você olhar para uma empresa e dizer assim, por mais que, né, o nível de aprofundamento na análise, claro que vai depender, né, é igual vamos jogar futebol. Eu tenho amigo meu que joga pra caramba. E tem conhecido que foi profissional de futebol que não dá para jogar. Cara, o cara mesmo aposentado, ele destrói. Então, assim, vamos jogar futebol. Você joga futebol, Cleiton? Eu jogo, mas em qual nível? Eu é baixinho, eu é pequenininho. Então, assim, o nível de análise fundamentalista pode ser não importa, né, se o seu é mais básico ou é muito mais elaborado. Estou falando aqui para qualquer nível. Né? Você acredita naquele negócio? O que você está olhando está te dando bons sinais? Né? Existem nitidamente empresas que estão em setores que são muito mais estáveis, como, por exemplo, geração de energia, transmissão de energia. É um setor super estável. Eu não quero citar nome de ações aqui, não é meu papel, tá? Mas se você olhar lá papel, tem um papel lá muito conhecido também, Libert 100, a volatilidade dele é muito baixinha, ele entrega porque não é à toa, você vai ver o negócio, poxa, transmissão de energia. Transmissão de energia é cash cow, né? Você tá ali, o mercado não tem muita disparidade, não é aquele negócio, uma loja que você não sabe se você vai vender muito ou vender pouco, o mercado já está estabilizado. Então, olhe esse tipo de coisa, olhe os fundamentos daquela empresa. Poxa, uma empresa vende máquina de escrever, né? Você iria comprar hoje? Vou dar um exemplo aqui, né? Davi, extremo. Eu gosto de exemplos extremos, da matemática a gente aprende com eles muito, né? E na sala de aula também, porque eles ensinam. Então, se você lá vai ver uma ação que está vendendo máquina de escrever, né? Pô, será que rola máquina de escrever? Não, né? Então é um exemplo bom, claro que essa ação nem existiria, porque ninguém compraria. Mas, às vezes, você tem lá algo que não é a tendência, que você não acredita. E, olha, perder naquilo que você acredita é ruim. Agora, perder naquilo que você depois descobre, putz, eu nunca deveria ter entrado nessa empresa, a dor é muito maior. Então, é muito importante você investir naquilo que você acredita, e principalmente que você confia. Porque nos momentos de perda, né, você pode dizer assim, olha, perdeu, o mercado está ruim, beleza, mas essa empresa eu confio, ela vai se recuperar mais rápido. Então, até ajuda você a não ter aquele comportamento que a gente não aconselha, né, Davi? Que qualquer coisa está lá, vou vender, vou comprar, vou vender. Essa ação é muito boa, está na moda. Essa aqui, ganhei muito, vou vender. E esse comportamento não faz sentido no investimento. Em geral, quem é assim não ganha dinheiro, muito pelo contrário, perde dinheiro. É. Não, perfeito. E você tocou num ponto aí que é algo que eu sempre falo mesmo aí para o pessoal que acompanha, para os alunos, que às vezes aquela empresa que ela é boring, né? Que ela não tem emoção, é aquele papel que varia pouco. Muitas vezes você está se tratando ali de uma empresa que está gerando bastante caixa, que não está precisando de muito capital para gerar esse caixa, que isso é uma coisa importante também. E muitas Sim. vezes tem o fator psicológico mesmo, que é o quê? Num eventual crash de mercado, aquele papel não vai cair tanto. Então você vai ficar um pouco mais Não. tranquilo ali para não tomar atitudes erradas naquele momento, Exato. diferentemente de você ter um papel muito volátil aí, né? Eu acho que principalmente no Brasil, né? No Brasil é assim, os papéis que são muito voláteis geralmente são de empresas muito endividadas, com problemas, e aí o investidor acaba caindo nesse pitfall aí, né? nessa armadilha aí. É isso. Né?
Agora, É, Carlos, é, eu fico buscando formas aí de precificar papéis aí, passar para o pessoal uma forma que seja simples. É um pouco difícil, porque aqui o pessoal que opera derivativos, né? Ele não é um pessoal que tem aquele desejo, aquele âmbito de precificar, de fazer o valuation, de entrar ali nas nuances, de ficar olhando detalhes de capital de giro, projetar os custos e tal. Então, o pessoal não vai chegar nesse ponto. Eu fico procurando umas formas mais simples. Mas e o que eu falo para o pessoal olhar? Olha o passado, depois você projeta o futuro baseado no que aconteceu no passado. é isso aí. Aí olha, ó, o fluxo de caixa, às vezes é difícil você conseguir. Mas se você olhar quanto a empresa pagou de proventos, mais a variação do patrimônio líquido ali de um período para outro, porque fatalmente, né, o fluxo de caixa ou ele vai para ali para o patrimônio líquido ou ele vai ser distribuído, né? Você acha que Tá? isso aí é uma Ele coisa pode, que não, você acha que isso é uma coisa que faz sentido? sim. Tá muito fora? Dá para fazer assim? Porque quando a gente olha o passado, você consegue, você está assim, a precificação do valuation ela é muito próxima dessa daí, olhando ali né, os fluxos passados. Não, é exatamente isso que você falou, né? O ponto que você colocou da valorização do patrimônio líquido, né, é importante porque, só para o pessoal nos entender, imagina que eu sou uma empresa que eu gerei um fluxo de caixa livre, depois de todas as contas para pagar, 100 mil xerins, né? Eu posso ter uma oportunidade de crescimento onde eu vou precisar investir 60 mil xerins. Então, eu vou distribuir 40 mil e 60 mil eu vou investir, né? É diferente de eu só fazer esses 40 mil para dar para dividendo. Então, olhar só o dividendo pode te dar exatamente esse problema. A empresa está crescendo. Tem empresas como Apple, né, que vem crescendo em tecnologia. Se não me engano, Apple e Google, nunca sei, parece que uma delas nunca pagou dividendo e a outra pagou recentemente, na pandemia, pela primeira vez. Né? Por quê? Porque essa empresa, todo o dinheiro que elas faziam, elas não distribuíam, elas reinvestiam, porque elas geravam mais riqueza para o seu acionista reinvestindo, porque elas tinham oportunidades que o investidor não tinha diretamente. Né? Pois bem, a maneira de você avaliar uma ação, né, é avaliar o que aquela ação representa. Aquela ação representa um benefício em uma empresa. Aquele benefício te dá de direito monetário o quê? Né? Proventos. Sejam eles, né? Dividendos, juros de capital. Eu não vou ficar repetindo sempre, porque quando eu falar de dividendo, fica assim uma ideia geral de dinheiro no bolso do acionista. Pronto. Então, aquilo ali representa um dividendo e representa um capital, né? Que varia de valor ao longo do tempo. Então, na análise um pouco mais elaborada, vai fazer o que você falou. Inclusive, eu tenho artigo de Investing, onde didaticamente, sem o objetivo de apontar pessoal, mas didaticamente, eu faço a conta ao contrário. Eu chego no preço de mercado e eu monto o valuation lá. Então, o pessoal quiser, está lá no Investing. Já fiz de duas empresas, e no valor também, uma investe, outra no valor. E a gente analisa a DRE, né, daquela empresa, sai de receita, custos, custos financeiros, administrativos e tudo mais, chega no lucro, distribui e vê o que está acontecendo ali. Agora, poucas pessoas, né, têm principalmente tempo. Tá? Eu não vou dizer que a capacidade, porque eu quero aqui estimular, todos têm capacidade. A questão é ter o tempo de aprender, de fazer direito. Né? Então, poucas pessoas têm o tempo de aprender e fazer isso direitinho. Você tem uma outra maneira simplificada? Tem, que é exatamente via proventos e ganho de capital. Então, dá uma olhada ali naquele passado, do que aconteceu, quanto que ela veio distribuindo dividendo. É óbvio que se você tiver dividendos muito loucos, um ano foi X, o outro foi pouco, o outro foi muito, aí você fica, o risco da minha análise é muito grande. Então, eu posso acertar, o meu intervalo de confiança é enorme. Né? Agora, se você olha o passado e vê que tem alguma consistência, você já fica um pouco mais seguro. E aí você olha também para o preço daquela ação. Agora é assim, né? Para o preço da ação. Porque agora você está tratando o dividendo de lado, o preço. Quanto é que o seu ativo majorou de capital? Você tem ali uma ideia de quanto que ela te dá
por ano. Aí você pode aplicar uma conta simples de perpetuidade, por exemplo, uma empresa, a gente não acredita que vai quebrar amanhã, né? A gente trabalha com modelos de perpetuidade. Então, pega uma taxa, a equação material da perpetuidade é muito fácil, né? O fluxo de caixa do ano seguinte dividido pela taxa. Então, uma taxa de rentabilidade adequada ao risco que você se propõe, né? 20% ao ano, 15% ao ano, 25% ao ano. Aí também esse ponto é bom a pessoa ler um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, né, para saber qual é a taxa adequada, e você traz a valor presente esse fluxo estimado. E o que você falou de olhar o passado, Davi, vou compartilhar com todos que estão aí conosco. Não tem como, você tem que olhar o passado para olhar para o futuro. Né? Porque se você não olhar o passado, você fica sem nada. Né? Ok, às vezes você olha o passado e dá menos peso ao passado, porque, olha, esse passado aqui, as condições mudaram, esse passado não tem nada a ver com o futuro, beleza. Uma startup, por exemplo, não tem passado, aí tudo bem, não tem passado. Aí você joga ali com estimativas, né, do que vai acontecer no futuro. Mas mesmo quando o passado não vale, você aprende com o passado. Então, de alguma forma, quando há o passado, você usa ele para as suas expectativas no futuro. Então, a questão do passado é somente qual o nível de importância que você dá a ele. Uma vez mais, você pega uma empresa aí, né, de um gerador de energia, que tem aquele fluxo ali bastante estabilizado, o passado é altamente indicativo. Agora, você pega uma empresa startup e passado não é nada, porque a startup nem passado teve. Então, eu fui em dois exemplos aí bastante extremados. Né? Você pega uma empresa aí tradicional, uma blue chip, né, da vida, você pode ter motivos, sim, para olhar o passado, mas também pode ter motivos, olha, mas daqui para frente o petróleo não vai ser, né, o nível de preço vai ser outro, então vamos adaptar o passado para as nossas projeções futuras. Mas sempre a gente vai olhar o passado com carinho, sim, para entender o que acontece e poder projetar o futuro da melhor maneira possível. Pois é, pessoal. E essas dicas aí que o Carlos está dando, tá? Elas vão te deixar não só vão melhorar seus resultados como investidor, mas elas vão te deixar mais tranquilo, porque às vezes você conseguir precificar um negócio, você nunca vai acertar, porque o futuro é muito incerto, tem muitas variáveis, você nunca vai saber exatamente quanto um negócio vale, né? Então, mas você saber, ter uma noção se aquele negócio não está muito caro ou não está muito barato, você já fica muito mais seguro, não só para as suas operações aí com opções, mas como os seus investimentos em geral, sua carteira, né? Aí você começa a ficar muito mais tranquilo, e você vai melhorar muito seus resultados, tá? Agora, Davi, Carlos, me permite. Não, pode falar, só pode dois falar. ganchos muito importantes. Né? Primeiro, a tranquilidade. Por que ficar tranquilo é importante? Porque, primeiro, qualquer coisa com tranquilidade é melhor do que sem tranquilidade. Tá? Isso aí, sem a tranquilidade, você tende a fazer mais besteira, você tem noites mal dormidas, e aí você pode afetar a sua saúde. Então, você fazer algo com a convicção de que aquilo está certo, legal. E eu vou te dar um exemplo muito bobo aqui. Imagine que me deem a oportunidade, Davi, de escolher. Tá? Vai lançar um dado. Dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existe, eu devo duas portas que eu devo entrar. Uma porta eu ganho se der 1, 2, 3, 4, 5. A outra porta eu ganho se der 6. Rapaz, eu sei qual é a porta eu vou. Mas quer dizer que eu vou ganhar, Davi? Não, porque pode ter um 6, não pode ter um 6. Mas olha só, se eu for na porta certa, eu vou perder. Mas eu vou perder quando eu fui certo. Eu vou ficar muito mais tranquilo. O problema é quando eu não vi que o outro time tinha o Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo, eu apostei no time do Carlos Heitor, putz, que bobagem. Aí, isso aí dói. E a gente não quer ninguém frustrado. Né? E antes que alguém fale assim, mas você gosta então de perder estando certo, né? Como é que é? De ter razão e ser triste, né? Não, não é nada disso. Mas investimentos, como você toma muitas decisões, na média, se você for sempre nessa porta do 2, 3, 4, 5, 6, você vai ganhar muito mais do que perder. Então, investir não é acertar sempre, pessoal. Investir é acertar mais do que você vai errar. Tá? Isso dialoga muito com o segundo ponto que você colocou, que eu queria que não deixar passar, tá? Que é a questão
da incerteza do valuation. Eu falo para os meus alunos, aliás, essa semana eu falei isso, falei assim, olha, gente, se alguém faz um valuation e sai de lá cravando um valor, você não aprendeu nada nisso aí. Ninguém crava valor. Você tem ali uma nuvem, ali um intervalo de confiança, olha, o valor está mais ou menos aqui. Se você acreditar nessas premissas aqui, fizer a conta certa, vai dar 12,36. Mas calma aí, eu sei das limitações do metro, essas premissas. Ah, que o PIB vai crescer 3% ao ano. E se o PIB for 3,2%? Poxa, não é mais 12,36 no modelo, vai dar 12,69. Então, eu tenho que entender as limitações para saber que o valuation é uma região. Eu tenho que lidar bem com a incerteza para poder investir com tranquilidade e com mais confiança e com mais verossimilhança. Agora, se tem lá uma ação que está tradando a R$ 40, os meus modelos todos de valuation apontam em 2, 3, R$ 4, ou eu estou muito errado vendo o mundo muito esquisito, ou eu não vou comprar essa ação de forma nenhuma, porque ela está muito cara. E, do contrário, se todos os meus modelos estão dando R$ 20, R$ 30 para aquela ação, e essa ação está negociada a 10, né, ou o meu modelo está completamente errado, eu tenho que, né, conversar, eu tenho que aprender, eu tenho que assistir vídeos como esse aí e outros do teu canal, para saber por que eu estou errando aqui demais no meu modelo. Ou então eu vou comprar aquela ação e a maior chance é, que a gente nunca tem certeza, eu vou me dar bem com esse investimento em algum momento. Perfeito, perfeito, exatamente. A gente nunca pode ter certeza, mas você vai poder chegar numa região que as probabilidades estão a seu favor, né? Então É você já isso. você tá com as probabilidades a seu favor. Agora, Carlos, eu sei que você tem pouco tempo aí, mas eu queria só passar por uma pergunta aqui antes da gente encerrar, que sobre as métricas contábeis aí. Você olha, o que você acha que o investidor deve olhar? O ROI, ele é interessante ele olhar empresas que têm ali uma alta rentabilidade sobre o patrimônio líquido, uma rentabilidade boa, não tem muito ativo imobilizado, tem alguma métrica assim que você, margem bruta mínima, porque isso é uma coisa que é muito fácil da pessoa olhar, né? Hoje em dia você entra ali no, sei lá, no É. investing.com, num site aí de fundamentos, Isso. e você pega rapidamente. Vale a pena olhar isso? O que você olha? Que você pode dar alguma dica para a gente Olha, sobre isso? ó, vamos lá. É óbvio que vale a pena, porque toda informação, eu prefiro ter uma informação a não ter uma informação na minha justiça, né? Então, a informação é válida. Mas eu tenho alguns pontos aqui. Primeiro, por serem métricas contábeis, a gente tem que entender a forma de cálculo. Então, assim, não é simples, tá? Muitas vezes você tem métricas que têm o mesmo nome, só que as empresas calcularam de forma diferente, então elas não são comparáveis, tá? Além disso, as métricas são relativas, tá? Uma mesma métrica calculada da mesma maneira, para essa empresa é 1,5, para outra é 1,8. É uma métrica positiva, sei lá, de lucro sobre qualquer coisa, né? 1,8 é melhor que 1,5? Eu não sei. Depende do mercado. Tá? Ter 1,80 m no futebol é ser alto, mas no basquete você é baixinho. Você está entendendo? Então, uma mesma métrica, aquela empresa está bem, se todas as do setor. Se eu te disser assim, ó, eu tenho uma empresa aqui que está com 4% de margem de lucro, é pouco ou é muito? Na maioria dos mercados, 4% é pouco. Mas se você for para o varejo de supermercado, é muito, porque a margem é 2, 3. Eu estudei já esse mercado. Então, assim, quatro. Então, assim, gente, você precisa relativizar. Então, a partir do momento que você, eu quero uma empresa de varejo alimentício, né? Isso é importante. Eu gosto muito da análise, né? Top-down, e não ao contrário. Eu não escolho a ação e vou. Não. Vamos escolher os setores que eu gosto, o que eu quero. Né? Por mais que você goste de uma ação, olha primeiro o setor dela. Pega ali no setor quais são as ações. E aí sim, compare essas métricas, dá uma olhada nos balanços, porque os balanços, as demonstrações contábeis que envolvem balanço, demonstração de resultado e uma série de outros documentos, principalmente as notas explicativas, elas dizem ali muito. Tá? Começa a comparar isso. E aí, bom, tendo feito esse disclaimer todo, Davi, é claro que eu gosto de olhar a questão da dívida,
né? Porque uma dívida muito alta pode estar me dizendo que aqueles juros vão começar a comer demais o meu lucro, e aí a saída vai ser pegar mais emprestado e você entra numa espiral da morte que não vai ser legal, né? Então, eu gosto de olhar dívida sobre patrimônio líquido, é um indicador interessante. Claro que eu não gosto de siglas, tá? Davi, eu fiz CNPI. Rapaz, é um monte de sigla para você decorar ali as coisas, falar, acertar a questão na prova, e no final você tem que entender o conceito, isso que é o mais importante, né? Então, eu não vou aqui mencionar siglas, eu vou mencionar conceitos, tá? Então, o conceito do lucro líquido sobre o patrimônio líquido, né? Que é assim, o patrimônio líquido é o que a empresa, o que é dela, é o valor da empresa menos, né, a dívida. Pô, quanto é que ela está gerando? Qual é a rentabilidade? Só que aí, mais uma vez, né, como a coisa é contábil, você tem que tomar cuidado. Esse patrimônio líquido é o contábil? Se ele é o contábil, ele faz sentido no mercado, porque a gente aprende em valuation que o que vale são os dados de mercado e não da contabilidade. É claro que muitas vezes você não tem dados de mercado, então você tem que correr para algum lugar, você corre ali para os dados contábeis. Mas todos esses parâmetros, se você tiver dados de mercado, eles são melhores. Tá? Outro parâmetro que eu gosto bastante, né? Se você vai olhar, por exemplo, o varejo alimentício, olha a giro de estoque, né? Quanto mais rápido ou mais demorado, isso impacta na lucratividade. Às vezes você pode antecipar algo, você olha ali o giro de estoque de uma empresa que está aumentando cada vez mais. Isso é bom, porque ela está girando estoque mais rapidamente, menos custo de estoque, enfim, uma série de outras consequências positivas para a empresa, e você está vendo uma sequência, e com isso você pode estar antecipando bons resultados, porque a coisa para chegar no resultado, né, leva um tempo. Então, eu acho que mais importante, Davi, do que eu citar aqui os cinco ou seis, né, eu citei acho que dois ou três, exatamente foi esse meu preâmbulo de você fazer análise top-down relativa aos seus pares, porque às vezes você pode estar comparando banana com maçã, lembrar que, por serem métricas contábeis, elas podem ser calculadas de diferentes maneiras ali na vírgula. Isso aqui eu não vou colocar aqui, eu vou colocar, eu não vou. Isso aqui não está projetando isso, aqui ele já está projetando isso. E também, né, ao utilizar dados contábeis, você pode ter uma visão ali que é um pouco míope, né? Não é a de mercado. Imagina se você for usar dados contábeis para prever qualquer coisa de Google, por exemplo. Vai ficar muito difícil, porque o patrimônio, o valor patrimonial da Google é muito diferente do seu valor de mercado, porque ele não consegue refletir ali o crescimento e as oportunidades futuras que uma Google, qualquer outra empresa de tecnologia que tem propensão a crescer muito, naturalmente vai ter. Legal, maravilha. E é isso aí, cada setor é um setor, tá, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado em fazer essa comparação. Falar, não, essa empresa aqui tem uma margem muito melhor que essa outra, mas como que é o setor que elas atuam é totalmente diferente, os custos são totalmente diferentes, o investimento necessário é totalmente diferente. Então, Como é que essa margem está sendo calculada? Né? Por exemplo, se entra o custo administrativo ou não, eu já vi sendo calculada sem custo administrativo, com custo administrativo. Então, as métricas mesmo têm muitas derivadas aí. Cada métrica tem várias derivadas. Né? exato, exato. É bom para você ter um overview bom do negócio, mas não ficar tomando decisões ali baseadas exclusivamente nisso. Carlos, Exatamente. É isso. tô deixando aqui, pessoal, as redes sociais do Carlos, tá? Do professor Carlos Heitor. Sigam ele lá no Insta, muito conteúdo legal. Ele tem um canal no YouTube. Que mais, Carlos? Twitter? Você quer passar aí pro pessoal? Obrigado. @ Carlos Heitor Campani, eu escrevo, né, e sempre estou procurando compartilhar conhecimento. Eu já escrevi 2 livros, né, e fui convidado para escrever um mais completo, tal, e aí acabou que eu não fiz. Nossa, eu vou escrever o livro ao vivo. Então, assim, no final da vida, eu vejo que vou pegar tudo que eu já escrevi e vai virar um livro, porque a minha ideia é ir escrevendo e compartilhando conhecimento com todo mundo, de forma gratuita. Eu tenho muito essa estratégia, né? Daqui a pouco vai ter um curso meu exatamente sobre opções também,
de forma altamente, absolutamente gratuita, porque uma empresa foi lá, não posso divulgar ainda, foi lá e bancou e comprou e vai ter patrocínio dela. Eu procuro fazer assim, as empresas patrocinam e o grande público leva de graça. Então, tudo é gratuito lá. Então, eu tenho Instagram, tenho Facebook lá, que é, né, Instagram, tem YouTube, tem canal no Spotify. Então, se você quiser me seguir, eu vou ficar muito feliz, respondo, troco ideia no privado, gosto muito de aprender com as perguntas, eventualmente até com comentários. Aqui a gente faz assim, 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 mas como é que seria? Enfim, aprendo e na medida possível que eu puder ajudar e contribuir com conhecimento, eu fico muito satisfeito com isso. Muito obrigado, Davi, pelo teu convite. Obrigado a todos que estiveram comigo. Esse é o tipo de iniciativa que eu admiro muito o teu canal, distribuindo muito conhecimento e conteúdo eu conheço. Então, parabéns também, Davi, pelo teu trabalho. Valeu, Carlos. Obrigado você pela aula fantástica aqui. Pessoal, uma oportunidade de ouro de ouvir o Carlos passar tanto conhecimento assim para a gente. Parabéns pelo seu trabalho também, Carlos. Espero que a gente consiga marcar aí daqui a um tempo de novo, né? Pode ter certeza Vamos que o lá. pessoal vai estar sempre pedindo. Quando o assunto é bom, a entrevista é boa, o pessoal sempre fala: não, você tem que fazer de novo, tem que perguntar isso para ele, o pessoal vai pedir. Daqui a algum tempo, quem sabe a gente não faz mais uma rodada aí. Estou à disposição, estou à disposição. Valeu, Carlos. Um abração para você, tudo de bom. E valeu, pessoal, por ter Ok. acompanhado. Um abraço.